Quando a gente monta uma ancoragem numa escalada de várias enfiadas, a gente procura usar mais de um ponto para a nossa parada ficar redundante. E aí o nosso próximo objetivo é tentar distribuir a força, né, de uma queda ou da gente sentado nessa ancoragem entre os dois ou mais pontos dessa ancoragem. Agora, o ângulo formado nessa ancoragem importa. Ele vai impactar diretamente na distribuição da força nos pontos. Então, eu tenho aqui meu bom e velho paradinha. Então, alguns ângulos, e o ângulo que eu estou pensando mais é este ângulo aqui, né? Mesmo que eu tenha mais pontos, mas um caso clássico, numa parada com grampos, eu tenho dois pontos e um triângulo de forças aqui entre eles. O ângulo que eu quero aqui, se eu for falar em palavras simples, é um ângulo que seja agudo e não obtuso, ou seja, fechado e não aberto, de 90 graus para baixo, né? Agora, destrinchando um pouquinho mais, mas ainda falando em palavras simples, eu gosto de usar um método para medir essas forças, o meu método manual, que é eu faço alguns gestos com a mão para me ajudar a ter mais ou menos uma ideia de que ângulo que é isso e o que isso significa em termos de distribuição de força. Eu tenho tantos ângulos quanto os valores arredondados, porque a gente não tem precisão nenhuma medindo com a mão, mas eu gosto desse método. E normalmente eu ensino para os meus alunos. Então, o primeiro método é Spock Test. Se você tem este ângulo aqui, aproximadamente este ângulo, na parada, isso significa 30 graus, que significa vida longa e próspera, porque com 30 graus você tem uma distribuição de mais ou menos 50% da força para cada lado, né? Então, se eu coloco 100 quilos aqui no meu ponto master, eu vou ter 50 de um lado e 50 do outro. Na realidade é um pouquinho mais, 54 provavelmente. Quando isso vai para 60 graus seria mais ou menos assim. A 60 graus você ainda está rocking, tudo certo. 60 graus vai ser mais ou menos 60%. Daí quando você chega a 90 graus, né, seria alguma coisa parecida com isso, você está chegando aí a 70%, que eu considero o meu limite. Porque até 70 graus, né, até 90 graus, 70%, você ainda está distribuindo razoavelmente as forças, né? Agora, quando isso chega a 120 graus, que é um hang loose, você está realmente hanging loose, porque 100% da força que você está colocando aqui está indo para cada ponto. Então é como se eu ainda tenho a vantagem de ter dois pontos, né? Se um arrebentar, eu ainda tenho o outro, mas o fato é que 100% da força que eu estou colocando aqui está indo para um ponto e para o outro. Não tem distribuição de força, né? Então, o que acontece? A partir desse ângulo, se ele começa a aumentar de 120, as forças começam a multiplicar. E aí é um problema, é um prejuízo. É melhor que você não tenha mais pontos do que ter um ângulo muito aberto assim, porque nesse caso, né, você vai estar colocando uma força extra na ancoragem. Faz sentido? Então, 120 graus é 100% hanging loose, não bom. O limite que eu gosto de usar para mim é 90 graus, que é equivalente a uns 70%. Você ainda tem uma distribuição. Melhor ainda se eu puder manter abaixo de 60 graus, né, que vai ser 60%, e idealmente manter nos Spock, que é 54%, 50%, para ter vida longa e próspera. Outro jeito é esse, também 30 graus. Peace out!